quase que um pecado o Copcast ter parado, e agora a gente vai começar a nova história do Copcast a partir de agora. Ao vivo, finalmente, depois de não sei quanto tempo que tem de gap entre a terceira e a quarta temporada. Ixi, acho que é uns 2 anos. Cara. 2 anos, então foi quase agora. Um gap grande, mas a gente está voltando com o Copcast. É um podcast que vocês se acostumaram a ver, um podcast de copywriter, né? Que assim, a gente vai falar sobre mercado, sobre técnica de copy, enfim. Eu sou o Pedro Ora, né? Eu vou me apresentar depois com mais calma, porque eu tô ansioso em apresentar essa figura que tá aqui, figura emblemática, Rafael Guandalini. Mas por favor, tem que dar o contexto antes, né? Tem que dar sim. o contexto. Qual é o contexto? Então, tem que chamar o Rodrigo aqui pra conversar, né? Mas já? É que as pessoas devem estar vendo no estúdio que só tem eu e o Pedro, mas na verdade tem um convidado a mais, né? Mas é que o Rodrigo teve filho agora. Exato. Aí tem que... Não sei se ele tá... É que eu tô ouvindo aqui no ponto que ele tá trocando uma fralda. Tá trocando uma... Ixi, tô aqui ouvindo no ponto. A gente pode enrolar um pouquinho, Dá pra enrolar um pouquinho mais. Mas assim, do contexto do Copcast voltando. Uhum. O que você acha que a gente vai começar, pensando em copy no Brasil, Sim. no mundo e tal, o que você acha que a gente vai começar a poder trazer de copy? Você acha que vai poder, sei lá, ter revisão de copy? O que você acredita que vai ter Eu acho de o novidades? seguinte, cara, pra quem já escutou o Copcast até aqui, né, deve ter visto que é um conteúdo muito legal. E dentro da SB Copy, a gente tá todo dia conversando com pessoas que querem ser copywriters ou já são copywriters, mas ainda estão meio perdidas ali. E a gente sempre escuta de quanto o Copcast foi importante para elas. Né? Às vezes a própria Amanda, né, que trabalha com a gente, ela falou assim, não, eu comecei a ouvir falar sobre o que era copywriting, achei o Copcast no Spotify, comecei a ouvir e vi que era aquilo que fazia sentido para mim. Hoje ela está, inclusive, no nosso time, certo? Então, era quase que um pecado o Copcast ter parado, não ter continuado. Ainda mais hoje em dia, porque os anos vão passando, né? A SB Copy tem 10 anos, mas os anos vão passando, o Copy vai ficando cada vez mais conhecida, mais gente querendo aprender sobre isso, mais gente falando sobre isso, e nada mais justo do que a gente voltar com o podcast, né? Que já, não é exagero dizer que o Copcast já fez história aí, e agora a gente vai começar a nova história do Copcast a partir de agora, certo? Muito bom. Falando nisso, eu vi aqui no ponto, que agora sim, a fralda já tá trocada. Isso você falou em 10 anos, né, de SB Copy e tudo. Então, queria chamar aqui o Rodrigo Schmidt para participar com a gente, né, que participou de toda essa história, né? A criança explode uma fralda, vocês ficam me expondo ainda em rede. Mas enfim. Não, mas a gente não vai nem trazer foto, a gente vai conseguir preservar essa intimidade ainda. Não, é melhor não. Melhor não. E aí, gente? Beleza? Boa tarde aí, todo mundo. Todo mundo tá ouvindo aí. Já apresentou o nosso queridíssimo? Não, eu gostaria que você apresentasse, porque é difícil apresentar uma figura que vem da nobreza. Porque, sabe o que aconteceu? Eu vi lá no anúncio uma imagem assim, desfocada, meio misteriosa. Pô, não é esse cara não, velho. Aquele vai ser as 3 vezes melhor que o maluco. É assim que a designer me vê, cara. Isso você tem que entender. Tá bom, justo. Cara, isso eu aprendi rápido. Faça amizade com o designer e com o editor de vídeo. Boa. Sempre, sempre, não tem erro. Fala aí, galera. Só pra quem tá chegando aí, né? Rodrigo Schmidt aqui. Geralmente eu não apareço muito, tenho aparecido mais, né? E só resgatando para quem faz tempo que não se comunica aqui com a gente, tá vendo essa live. Fundei, né, a SB Copy junto com o Albertoni. E aí, ao longo desses anos todos aí, a gente vem fazendo um trabalho muito maneiro, muito legal, transformando, cara, muito mercado, as pessoas do mercado, os copywriters, enfim. Então, sejam bem-vindos aí. Só esclarecer, né, o pessoal está me zoando, mas tô felizão, novo pai aqui. Sofia chegou faz 4 dias. Parece que faz 4 dias, que já faz 3 anos que ela tá aqui. E que o negócio é intenso. E por isso que eu não tô no estúdio lá com eles, mas eu vou tocando daqui. Hoje a ideia, né, Guanda, é a gente apresentar todos os nossos planos aí, o que vem pela frente aí pela SB Copy. Só fazendo uma introdução bem rápida, né? Talvez não todo mundo aí que tá por dentro, mas a gente vem fazendo algumas mudanças estratégicas e estruturais há algum tempo, né, no negócio. Começou desde a metade do ano passado essa reestruturação de como a gente vê e como a gente pretende seguir com a SB Copy, né, para esse ano. De fato, a SB Copy ela surgiu, né,
o nome não é à toa, Sociedade Brasileira de Copyright, né? Então, a ideia é que a gente tenha, que seja de fato um negócio, uma instituição, como a gente vem tentando cada vez mais vai ser, né? De conexão de mercado dos copywriters, um lugar de fato onde a gente agrega todo mundo, né? E dentro aí do sonho, o Guanda retorna aí, né? Acho que depois ele vai contar um pouquinho, mas não é a primeira aparição do Guanda. Inclusive, ele está sempre toda vez que a gente tem um projeto muito importante, que a gente precisa, né, de um cara que vai, pegar a atração com a gente, fazer acontecer, o Guanda participa. Uma curiosidade, ele ajudou na construção da Hardcore também, né? E agora seguimos aí na reestruturação da SPCO. Vou falar todos os aspectos, que acho que o Guanda vai saber falar até muito melhor, mas é só fazer um review rapidinho aí, né, do que veio acontecendo no final do meio do ano passado para hoje, e anunciamos aí a chegada do Guanda como, cara, o cara que vai tocar aí, vai ser a cara e o coração da Hardcore, da SBCOP. Hardcore é foda, porque a gente fez tudo, né, no fundo a gente está no mesmo grupo, né, na mesma estrutura organizacional, mas a SBCOP aí tem um novo padrinho aí para cuidar dela e fazer, enfim, tudo acontecer. Show. Seja bem-vindo aí em público, Guanda. Boa. Pode sair do armário já, querido. Já tá tudo certo. Pode falar para todo mundo que você tá aqui. Eu falei que estamos escondendo um pouco a informação. Eu tava aguardando ansiosamente esse momento, cara. Muito tempo de preparo. A gente tava ali segurando a informação, né? Porque, enfim, várias questões que a gente organizar. Agora tá oficial. Boa. Eu brinco que se a nossa relação tivesse aquele status de Facebook, ia ser aquele It's Complicated, tá ligado? Mas basicamente, né, a galera, quem escutou o Copcast lá do começo, né, já me conhece um pouco, né, inclusive o Rodrigo também fazia parte, né, do Copcast original lá, então acho que para as pessoas que acompanham o histórico, já tem meio que uma introdução sobre a gente. Vou explicar brevemente um pouquinho da minha vida aí como copywriter, que na verdade antes disso, eu comecei como redator publicitário. Você também tem muita experiência com a agência, não tem, Pedrão? Bastante. Como roteirista, inclusive, não tem uns papos desse? Não tem? Também, já fiz muita coisa nessa vida, né? Eu sou homem de 40 anos, né? Sim. É difícil. Então, eu comecei a trabalhar com redação publicitária lá por 2007, 2008. Não se falava de copywriting no Brasil, não tinha nada disso. Fiz muito jingle, anúncio de rádio, anúncio de TV, anúncio escrito. Peguei muita birra do mercado publicitário, tá? Muita coisa que eu não gostei, mas aprendi muita coisa boa lá também, né? Então, eu sempre brinco, né? Que às vezes a gente tem copywriter chegando lá na oficina, cheio de dedos, assim, né? De mostrar uma headline, tá com medo das pessoas criticarem, medo delas errarem. E o mercado publicitário me ensinou a fazer muita quantidade. Então, a primeira vez que eu fui mostrar um título pro meu diretor de criação, ele deu risada na minha cara, porque só tinha um, e mandou eu voltar a fazer 200 para mostrar de novo para ele, né? Então, eu peguei muito esse ritmo, assim. Anos depois, que nem você, né? Já fiz muita coisa nessa vida. Lá por 2016, 2017 que eu conheci, mas o que era copywriting também foi uma coisa, uma passagem curiosa, porque eu estava num evento de marketing digital e eu comecei a escutar gente do meu lado falando sobre, nossa, porque tá muito difícil contratar copywriter, eles cobram uma fortuna e, putz, eles não têm, os que são bons não têm agenda, blá, 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 blá. Daí eu perguntei pra pessoa, falei assim, mas o que é copywriter? O que faz? Não, você nem sabia, né? Eu não sabia eu não juntei o nome e a função. Na verdade, eu já até tava fazendo trabalho de copy, mas eu nem sabia que chamava copy. E daí a moça que tá do meu lado falou assim, não, copywriter é o cara que escreve roteiro, escreve e-mail, blá, blá, blá. Eu falei assim, caramba, eu sou copywriter, então. Você descobriu que você era copywriter, que a mulher te falou. Depois de estar escrevendo copy, eu descobri que o que eu tava fazendo era copy. Tá? Foi assim o meu começo oficial como copywriter e tal. Daí em 2018, se não me engano, que eu tava num evento no Segredos da Audiência, né, aqui em São Paulo. E daí eu comecei a escutar um monte desse papo, né? Putz, patrocínio SBCOP, Sociedade Brasileira de Copywriting. E toda vez que a galera no palco falava da SBCOP, uma galera na plateia comemorava, assim, né? Já era cultura... Era não, cultura do a Rodrigo, gente pegou... foda. Não, foi legal, porque assim... Eu falei assim, galera... os primeiros ali da galera...
Falei, pô, vocês estão no evento que não é nosso, está patrocinando, mas assim, a gente já conseguiu o canal, agora é com vocês. Você tem que fazer essa galera querer falar com vocês. Né? Vocês estão no lugar que todo mundo aqui contrataria, né? E quer contratar. Mas então, não sabe era tipo um evento de contratação, é isso? Era um evento de marketing digital. Um evento do Sanuca, Isso aqui. Um evento do Sanuca, muito legal. E aí a galera lá tinha um camarote, acho que tinha um espaço lá que a gente destinou pra galera. E era uma baderna do caralho, né? Porque, a galera lá foi muito legal. Eu sei que o Goida falou. Tanto que funcionou que estamos aí com o Goida até hoje, funcionou, né? cara. Até um artifício de copy esse, né? Se você tá patrocinando um evento, sempre falar em seu nome, você grita, porque faz diferença. Lógico. Porque eu olhava pra trás e falava assim, quem que é essa galera da SB Copy? Eu ficava procurando. Pô, e tinha umas 30 pessoas, não era procurando. Era bastante gente gritando. Daí eu fui pra casa, comecei a pesquisar e tal. Daí, naquela época, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a SB Copy tava lançando um produto da época lá que chamava Revisão SB3. Né? Então, basicamente, era a ideia da peer review que existe até hoje, que todos os alunos do Copy Pro, toda semana, eles têm uma revisão de copy ao vivo. E daí, naquela época, eles estavam abrindo uma revisão, só revisão, assim. E eu achei lá, o ticket tava bom, assim. A oferta tava boa, a copy tava boa. Daí eu falei assim, vou comprar. E, nossa, pra mim foi a primeira... Só um parênteses, Wanda. Copy tá boa é complicado, porque tem que sempre estar muito boa. Sim. Porque, porra, a gente é isso, né? Então, assim, a gente... É uma responsabilidade grande, assim, de... mas deixa eu só fazer um parênteses aqui. A copy sempre tem que estar boa. Mas no mercado hoje não existe ainda, para mim, bem claramente, um mercado fundamentado de copyright ainda, aqui no Brasil. Sim. Então, nem sempre a copy tá boa. Não, eu tô falando, as nossas copy, como SB Copy, tem que ser boa. Senão não tem que ser o exemplo. Não, porque pensando em mercado, o mercado... Não, é a mesma coisa que o Pedro falar que ele é estilista de moda. Fudeu, não dá pra acreditar, não. A galera já deve ter percebido que não é o caso. Não tem como. Não é o point. E daí, enfim, eu entrei lá na revisão SB3 e foi super legal porque o mercado digital, se você não prestar atenção, ele é bastante solitário, né? Ainda mais para profissão assim, né? Copywriter, que fica o dia inteiro lá escrevendo. E às vezes você não tem uma segunda opinião. Às vezes você pega um cliente que o cliente não sabe direito... Quer dizer, não sabe direito não, ele não tem ideia do que é copy. E se você não tiver alguém para mostrar a sua copy, você pode estar colocando no ar assim uma coisa que está muito ruim, entendeu? Sim. É perigoso. Então lá foi a primeira vez assim, né, que eu comecei a mostrar copy, comecei a escutar feedback, também sempre gostei muito de escutar feedback das minhas copies, acho fundamental para você melhorar, você mostrar para mais pessoas. Às vezes quando você está muito centrado lá escrevendo, você começa a deixar detalhes de fora que você não se perde ali no meio, né? Então é muito importante essa visão de fora. Daí, nem lembro direito, né, Rodrigo? Acho que uns 2, 3 meses depois, o Rodrigo me ligou. Eu lembro bem. Já fez o pitch. Eu ganhei o dinheiro. Eu lembro bem, eu ganhei dinheiro. Eu trouxe ele, né? Cara, eu tava escutando um podcast esses dias, daí o cara tava falando, né, que ligou pra ele um vendedor de curso de inglês. E daí o cara falou assim, eu não queria comprar, mas ele quebrou todas as minhas objeções, daí eu tive que comprar, pô. Mas as pessoas já estão começando a ficar acostumadas com esse tipo de termo de abordagem, né? As pessoas já entendem que elas têm objeções para compra e o copywriting é a melhor maneira de você quebrar todas essas objeções, né? E daí eu ficava assim, daí o Rodrigo, começou a falar comigo lá, daí eu falei assim, cara... aquele papo do Rodrigo. Já no meio da ligação, eu falei assim, tá bom, depois, cara. Eu vou Pedro, comprar. E essa época não teve churrasco lá em casa, porque agora a piada é essa. Não, porque tem uma coisa assim, existe um churrasco na casa do Rodrigo. Quem vai, sai de lá contratado. É sempre assim. Não tem, contratado, não tem sócio, negócio, outra empresa, alguma coisa a gente monta. Então, lá no meio da ligação já tava comprado, já tipo, sabe, você tá escutando... Não, mas só deixa eu fazer um parênteses, Guarda. Assim, na real, nunca falei isso em público, mas você merece, até porque agora você tá de volta. Mas assim, cara, você chamou a minha atenção na primeira reunião, né? Tanto o material que você fez, quanto a clareza de conseguir trazer as ideias e ajudar aquele grupo que a gente estava fazendo. E, cara, na hora eu falei, esse cara é bom. E aí, beleza, passou um tempo, eu falei, cara, ele tem que vir pro profissional, né? Então, esse produto é legal para ele, mas assim, ele tem que estar perto da fogueira real, naquela estrutura. E aí, por isso que eu fui né, te trazer para dentro, né? Lógico que eu gosto de brincar, né? Porque acho que o patrão do Pedro eu ganhei dinheiro antes dele vir trabalhar comigo, de certa forma, porque, né? Então.
Então, eu gosto de manter essa estatística positiva aí, que geralmente quando dá bom os negócios. Mas, enfim, cara, sem dúvida, naquele momento já chamou muita atenção. E aí, sabe o que foi legal, Wanda? E eu sei pra gente não esquecer, tá? Já fica pra nós daqui pra frente um lembrete de uma coisa que eu aprendi nessa época. Tem muita gente muito boa que não faz ideia disso tudo que a gente tá falando. Sim. E que ele só precisa abrir a cabeça pra ver o que é isso, dele experimentar, dele entender, né? Ou dele ou dela, né? Enfim. Porque, cara, tipo, você falou, você não sabia pouco nenhuma o que era, significava, você fazia. E era bom, cara. Tipo, teve gente que tá 2 anos no mercado e não entregava um material como que você estava fazendo naquele momento, entendeu? Então, é muita oportunidade, a verdade é essa. Sim. Enfim, logo em seguida, então, eu entrei no Copy Pro, que para quem não conhece, né, é o programa principal da SB Copy, a formação de copywriters mesmo. Literalmente milhares de alunos formados, assim, é um negócio muito robusto. E também lá dentro tem, né, hoje se chamam oficinas, né, que são esses encontros semanais. Então, além de todo o conteúdo que existe lá, tem também as oficinas para o copywriter levar copy, testar entre os colegas que são copywriters, para exatamente aquilo que eu falei, para a pessoa não ficar só levando para o mercado, assim, às vezes tomando na orelha, né, porque não converte e tal. É muito melhor, né? Tem um aluno nosso que falou esses dias que é um jeito gratuito de testar a sua copy, né? Muito melhor você testar dentro lá da oficina do que jogando tráfego e mandando gente para sua página de vendas que não converte. Certo? Não, e é bom falar que a oficina é quase que o RH da Hardcore, né? Sim. A quantidade de pessoas que passaram pela oficina e foram trabalhar depois na Hardcore, na nossa agência, né, de consultoria de marketing, é muito grande, né? Sim. Porque, cara, é exatamente isso que o Rodrigo falou. A gente tá lá e também é legal dizer que, assim, a graça da oficina é que o legal é que todo mundo opine, né? Então não é simplesmente lá eu ou a Amanda ou outra pessoa da SB Copy comentando a sua copy. Todos os outros copywriters vão dando opiniões. E a gente vai sacando isso, né? A gente fala assim, putz, essa menina é boa, esse cara é bom. E daí, naturalmente, quando surge uma oportunidade, a gente vai atrás dessa pessoa para ela trabalhar na SB Copy, por exemplo, ou na Hardcore, né? Não sei, pro pessoal que não conhece, que é a agência de prestação de serviços também aqui do grupo, certo? Sim, isso. Enfim, mais meses vão passando, né? Esses intervalos, assim, eu vou esquecendo, porque também já não tenho mais idade para lembrar de tudo. Mas em seguida rolou uma oportunidade lá de trabalhar na SB Copy. Então, por enquanto, eu era aluno da SB Copy, daí rolou uma oportunidade de trabalhar. O Rodrigo, né? O pessoal lá sempre mandava no grupo lá, galera, abriu uma vaga. E eu tinha meus projetos lá, mas eu vi essa vaga e falei assim, cara, deve ser legal isso daí, né? Porque fazendo copy o dia inteiro com outros copywriters, deve ser uma puta oportunidade. E eu apliquei. Lembrando que isso faz uns anos, né, Coelho? Se te for ver, uns 5, quantos anos? 4 anos? A gente tá falando aí de 2018, fim de 2018, então. assim. É bastante tempo já. O tempo vai passando, né? Passei por entrevista da RH, passei por entrevista do Rodrigo. Passou nada. Eu fui reprovado. Você foi reprovado. Foi. Mas o cara, peraí, tem alguma falha nessa história aqui. Você falou que o cara era bom. E aí? O que aconteceu? Então, foi por isso que ele começou a malhar? O que aconteceu? Na época, quem está aqui, né, no Copcast, então, vocês vão lembrar da Nath também. Né? Nath, um beijo, se estiver assistindo a gente. Nessa época, quando a gente abriu, acho que eram 2 ou 3 vagas, se eu não me engano. E aí aplicou, lá, 50 pessoas. Ou mais até. Muita gente aplicou. Lógico, você é copywriter, trabalhar na maior empresa de copy que tem no mercado, porra, né? Os projetos que a gente estava fazendo, a gente estava mesmo fazendo coisas gigantescas na época já. Foi na época de copy empíricos e companhia, né? Uma estrutura bem legal. E aí, o que aconteceu? Quando o Guanda aplicou, né? Ele e a Nath, depois eu conto o parente da Nath, mas estavam no mesmo bolo. Quando o Guanda aplicou, o RH olhou, conversou com ele e levantou a bandeira. Falou assim, esse cara não vai ficar. Ele tem o negócio dele, ele tem umas outras estruturas, umas outras coisas que ele faz. Esquece, é reprovado. Aí eu vi a lista, o shortlist que veio da RH. Porque eu olhei e falei, nem fudendo, tá faltando. Porque eu falei assim, teve vaga que eu abri proposital para pessoas aplicarem. Tipo, não foi esse o caso, mas eu esperava algumas aplicações. Mas teve uma vez que eu abri que eu só queria uma pessoa que aplicasse, ela aplicou. O Rafinha. Rafael tem de monte, né? Você lembra, né, do Rafinha, né, Gordon? Claro que eu lembro. Rafinha, tamo junto. Moleque talentosíssimo. Enfim, e aí no Guanda não apareceu o nome dele, não apareceu o nome, apareceu de um monte de gente que quem tá no dia a dia vê que manda bem
tá na peer review, na oficina, na estrutura, né? A gente falou assim, cara, peraí. Falei com o RH, falei, não aplicaram? Não, aplicou, mas eu falei, não, mas tá louco, pode pôr, né? Não, mas tem um risco. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vou resolver isso aí. No estilo Rodrigo de ser, Pedrão. Liguei pro Guano e falei, mano, quanto é que você vai ficar aqui? Aí ele, como assim, caralho, como assim? O que você tá falando? Eu falei, é o seguinte, eu sei que você quer vir por um motivo, eu quero poder aproveitar o motivo que você tá vindo. Você vai ficar pelo menos um ano? Foi isso que a gente combinou, né, Guano? Sim, foi. Aí ele falou, não, eu fico pelo menos um ano. Eu falei, então, fechou, cadê? E aí, exatamente assim, foi exatamente assim. Daí eu pude, né, conhecer a SB Cop por dentro mesmo, né, uma estrutura muito legal, assim, foi lá que eu aprendi a trabalhar online também, né, no chamado home office. Eu falo que a SB Cop era home office muito antes da pandemia, assim, já era a cultura da casa ser home office, e lá era, copy o dia inteiro, copy de todos os clientes possíveis, lançamentos de todos os jeitos possíveis. Com certeza foi uma escola assim gigantesca. No final ainda comecei a fazer tráfego lá dentro, né? Foi. Porque eu tinha aprendido a fazer tráfego já, e daí lá na SB Cop pintou uma oportunidade. Eu falei assim, cara, deixa que eu comece a fazer o tráfego aqui também. A gente rodou os lançamentos da SB Cop nesse esquema. O segundo lançamento, né, daquela época nesse esquema. Estourou, foi muito legal. Foi. Então, daí, de novo, né, a gente... na verdade, assim, não foi nem a ideia, né? Que eu falei assim, não, eu vou ficar um ano. Não foi, assim, o que eu pensei na cabeça, mas acabou acontecendo, né? O Rodrigo tem essa bola de cristal aí, né? Não fale isso pra ele, não. Agora, porra, eu ia até falar um palavrão. Fudeu, eu vou falar. Não dá. Porque se começar a achar que... Você vai contra a realidade, não, Daí eu fui tocar outros projetos e tal. Mais ou menos um ano depois, né? Veio o fatídico churrasco na casa do Rodrigo. Sim. Né? Aí ferrou, né, cara? O Rodrigo é um ótimo copywriter, cara. É difícil. É uma mistura de vendedor, assim, aquele vendedor raiz, na né? essência, na essência, com exato. copy. Aí com copy. Com técnicas, né? É perigoso. Daí eu vim pra Hardcore, né? Na Hardcore, por incrível que pareça, né? Na Hardcore eu era head de tráfego, né? Então, o copy eu ia pegando lá... E só um parênteses, o Guanda negou, ele falou que não vinha. Eu falei, não, você vem. Caralho, eu falei, não, mano, você vem, eu preciso que você vem. Guanda, depois se não quiser, você sai, foda-se, você vem. Me ajuda a montar. Ele, caralho, tá bom, eu te ajudo a montar. Eu falei, então, beleza. Daí, né, fica essa quebra de objeções aí, né? Tá bom, mas tem isso, não, mas tem isso. Mas tá bom, vai, eu aceito. Fiquei mais um ano na Hardcore. Eu falava assim, ó, só um parênteses. Wanda, faz uma contraproposta, mano. Faz. Aí ele, não, mano, não quero. Eu falei, faz, porque se ele fizesse, eu podia aceitar, né? É lógico. Lógico. Aí ele fez, eu falei, tá fechado, pode vir. E daí, enfim, se a SB Cop foi uma escola de copy, né? A Hardcore, e o Pedro sabe melhor do que ninguém também, é um turbilhão, né? Tem 500 eu posso estar exagerando, mas assim, é muito lançamento acontecendo ao mesmo tempo. 500 não é exagero. No total não é exagero, né? Não. No ano a gente fez uns 300, acho. 300, exato. Por aí. Uns 250 com certeza. Isso aí dá pra botar o dedinho. E aí ainda tem os projetos perpétuos. Exatamente. Tem geração de lead, tem basicamente todos os tipos possíveis de marketing digital ali. Então é uma experiência que dá muita robustez mesmo, né? Tanto para a empresa quanto para o profissional que está lá dentro, assim, né? Que acaba dominando muitas áreas diferentes, assim. De novo, daí no fim, aí a gente já tá chegando perto da onde a gente tá aqui, né? Então... Aí eu trouxe o Pedro, foi pro churrasco, trouxe o Pedro. Exato. Tive o prazer de conhecer o Pedro na Hardcore. Primeiro fora, depois dentro da Hardcore, né? Esse jeito meigo que ele tem. Eu sou muito carismático, não tem jeito. Não, e só comentando, né? O Pedro vai estar... o que o Pedro tá fazendo aqui, né? Sim, cara, sim. O Pedro... o líder nosso, inclusive da própria Hardcore, ele que toca toda a operação ali hoje. E a gente está fazendo um collab, né, Pedrão, para a gente poder trazer os assuntos da SB Cop junto aí com o Guanda e apresentar, e vão ter esse intercâmbio entre eles, que eu acho que vai ser animal. Quem estiver assistindo, vocês vão... Bom, vocês já estão vendo, né, a galera... Vocês dois são foda, isso eu não preciso nem falar nada, mas é fato. Mas aí o que aconteceu? Só um parênteses, né? A gente é foda porque até gostaria que você falasse mais um pouco.
Cara, ô Pedrão, sério? Eu falo, tem problema, cara? Vambora. Fala, eu tô com tempo, pode falar. Você. Não, eu vou falar uma coisa só. Você, até hoje, que eu encontrei, é o único cara que tem estômago e energia o suficiente para bancar o tipo de projeto, de coisa que a gente faz aqui. Eu nunca tinha visto isso. Cara, eu me considerava esse cara, tipo, pô, eu consigo tocar hardcore, não é à toa, mas depois que eu conheci você, eu tenho uma tranquilidade muito grande de saber que, velho, não importa o que acontecer, qual treta que vier, puta que pariu, não tem como, a gente vai ganhar o jogo no final, não tem como perder. Então, esse cara... Eu vou só concordar com você, assim, também, esse lance do estômago, né? Inclusive no mercado digital, o copywriter sofre muito com o cliente, assim. Sim. Mas eles não têm ideia. A gente tava numa oficina recentemente e tinha uma aluna, o Rodrigo tava também. E ela tava falando assim, poxa, eu fiz uns textos e ela não curtiu e ela pediu pra refazer. Daí eu falei assim, mas ela foi mal educada? Falei, não, ela é super educada, ela pediu pra eu refazer, mas eu fiquei meio assim. Faz, né, mano? Assim, cara, você acha que você tem um problema com o cliente, mas você não tem. Na verdade, esse é um ótimo cliente, Nossa, cara. maravilhoso. Então, acho que o Pedro pra mim também, acho que a pessoa que lida com o cliente, assim, é a melhor que eu já conheci, assim, impressionante a frieza no bom sentido, assim, né, de analisar um problema, ver o que pode ser feito, foco na solução. Na solução, Exato. de fazer o problema acontecer. Eu nem Aí, vi, Pedrão, mas já quer valeu que eu a pena, continuo, mano? Eu vou pegar meu pergaminho. Quer um pergaminho? Eu vou ver. Não, tá bom, que a gente tá aqui pra falar de copy. Cara, Me manda por WhatsApp depois, por favor. Tudo que você você vai usar contra mim depois. Ô, Pedrão, conta aí a sua experiência como roteirista, cara, porque tem tudo a ver, né? Eu tenho um mestrado em roteiro. Caralho, eu já sei até qual que é a piada interna que você tá fazendo, Eduardo. Não, então... Não, assim, eu tenho uma... Eu comecei lá atrás, no audiovisual. Então, eu comecei a fazer roteiro. Existia um projeto. Quando eu entrei para trabalhar com audiovisual, existia um projeto chamado WTN, que era como se fosse uma televisão pela internet, em 2005 ou 2006. Quando eu entrei para trabalhar com isso, o YouTube, ele era um lugar que ninguém sabia direito para que servia. E só ficou conhecido... Só tinha o Whindersson lá. Não, o Whindersson, isso foi muitos anos depois. O YouTube ficou conhecido quando teve aquele famoso fatídico caso da Daniela Scarelli na praia com o namorado. Não sei se vocês lembram disso. Nossa, eu não sabia. Que aí viralizou. Foi lá que divulgou. Foi a primeira vez que o YouTube conseguiu ter repercussão. As pessoas começaram a querer entender o que era aquilo. Então, mas foi em 2006, tem muito tempo. De lá pra cá, eu já escrevi publicidade, vídeo institucional, programa de televisão... enfim, de todos os nichos possíveis. Tem vários nichos, né, que eu já atuei. O Rodrigo tá até rindo ali, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas tem vários nichos que eu já atuei nesse mercado de televisão. Que tem várias coisas, né? Tem ali coisas ligadas a esporte, tem coisas ligadas a cinema, cultura. Tem a parte, às vezes, mais erótica, né? Tem entretenimento. Que a gente pode chamar de entretenimento. Eu posso ter atuado ali também, escrevendo algumas coisas. Então, foi um caminho legal longo. Esse, né? Eu posso ter atuado lá. Genial. Eu posso, é porque eu tô muito esquecido, mas pode ser que eu tenha já alguma vez na vida escrito pra essa área também. E foi um caminho longo. Escrever roteiro, ele é muito diferente de copy. A maneira como eu fui, sei lá, vamos dizer, formado, é muito diferente. Copywriting, ele é muito mais persuasivo. Sim, o roteiro, ele tenta pegar e persuadir, não pela oferta. O roteiro tenta persuadir pela ideia. O que é um caminho muito mais longo, porque nem sempre as pessoas estão prontas para entender uma ideia. Mais inconsciente, assim, também. Agora, né? a oferta tá todo mundo pronto para receber uma. Então, acho que quando eu comecei a entender o que era copy e tal, começou a me interessar muito, porque eu entendi que existia, finalmente, alguém tinha criado, né, um caminho mais curto para esse tipo para acessar as pessoas. Então, a SB Copy foi uma das primeiras, né? Se tem 10 anos, quanto tempo existe copy no Brasil? Cara, são esses 10 anos por causa, né? Da SB Copy. O que eu posso dizer é que o Albertoni até hoje a gente tem esse título aí, né? Do primeiro copywriter do Brasil. Ele até comenta, ele fala, cara, se alguém apareceu antes que eu, me fala. Porque até hoje eu não sei. E aí nunca apareceu ninguém pra falar que foi antes. Então... Ele fala, se alguém aparecer antes, fala que eu digo que eu sou o segundo, mas até hoje ninguém apareceu pra falar que era antes. Né? Então, acho que tem então, a gente montou lá de trás, tem um tempão aí. E o copy hoje trouxe muito mercado também pro audiovisual, né? Porque tem muita demanda, gravar vídeo de venda, gravar lançamento, gravar live, né? Hoje em dia a gente vê estúdios de live, até aqui mesmo, é um estúdio que pode ser feito uma live também. Isso ajudou muito o audiovisual também, né? Um nicho de mercado novo, assim, né? Que trouxe, né? Não, total, porque copy é isso, você consegue pegar e se comunicar
com quem tá do outro lado de uma maneira muito mais persuasiva e direta. Então, assim, cara, ajuda qualquer nicho, até pra quem tiver, né, ouvindo a gente aqui, assim, cara, não existe hoje. Pra você ter uma noção, eu fui no médico. Aí o cara pegou e falou assim: como é que você me conheceu aqui? Como é que você chegou até aqui? Eu falei: eu sou uma pessoa meio antiga, né? Então eu procuro no Google, ver as suas referências, saber se você o que você estudou e tal. Eu falei assim: pois é. É porque é difícil um cliente como você, que hoje em dia todo mundo só quer saber no Instagram. E aí eu sinto que eu tô perdendo, porque já era mais velho, né, e tal, devia ter, sei lá, uns 60, e não tava muito antenado com essa coisa do marketing de copy. E aí eu conversei com ele exatamente sobre isso. Falei: cara, assim, se existe uma maneira das pessoas te conhecerem, hoje em dia é na internet. Se você não tá na internet, você tá meio alheio ao mundo. Sim. E a melhor maneira dentro da internet de você se comunicar é com copy. Sim. É ali que você vai conseguir ter mais clientes. Hoje em dia, o profissional, assim, que não tá no Instagram, tá zero Instagram, ele sofre, cara. Ele tem dificuldade mesmo, assim. Porque faz muita diferença a pessoa aparecer ali. Até a minha esposa, há um tempo atrás, ela queria ir numa dermatologista em Ribeirão Preto, né? A gente tá em São Paulo, mora em São Paulo. Ela queria até Ribeirão Preto porque a mulher tava bombada no Instagram, assim. Não, eu preciso ir lá porque ela que é boa e tal. Quase foi, mas no fim acabou não indo. Mas assim, você vê o poder da pessoa, né? De fazer alguém pegar um avião ou 3 horas de carro pra ir se tratar, porque faz bastante Inclusive, diferença. posso só mandar um recado pra Jéssica? Pode, Deve estar assistindo a gente. Sim, sim. Ô, Jéssica, no final, eu sei que você precisa aceitar que o Wanda vai ficar comigo aqui perto, não vai ter jeito. Ele vai embora várias vezes. Ele vai voltar. O dia dele é mais feliz com a gente. Ele sorri mais, ele ri mais. Não fala essas coisas. Não fala essas coisas, cara. Não fala essas coisas. Cara, mas que canalha, né? Tomara que a Jéssica não esteja vendo a gente pra não complicar o Wanda. Ela vai ver. Mas se tiver, também a gente pode mandar a gravação pra ela, vai ficar gravada. A Jéssica sabe. A Jéssica tava no churrasco. Sim. Não, mas a Jéssica pira, cara. Tipo, ela fala assim: não, vai. Sei, é uma boa, vai. Ela é parceirana. Gostei. Ela é parceirada. É porque, como você falou que a gente é... Qual que é o nosso status de relação mesmo? It's complicated. Até do Facebook. Então, aí agora a gente vai... Agora tá definido. Agora até tem um... Eu perguntei pro Wanda nessa então eu falei assim: mano, você vai casar comigo, ter filho, caralho, você vai ter a vida inteira pela frente agora. Vamos focar toda a energia aqui, cara. Não, agora não, vamos, que agora esse é o projeto. Inclusive, eu acho que vale isso, né? Quando o Wanda... Só um parênteses, acho que é legal contar isso. O Wanda, quando a gente falou da Hardcore, de fato, eu tenho certeza que ele aceitou por minha causa, principalmente. Eu realmente falei: Wanda, eu preciso que você me ajude realmente a montar. E lógico que era legal, tinha todo o potencial e tem, tá aí o resultado e tal. Mas teve muito isso, né, Wanda? Já para SB Copy é uma parada um pouco diferente, porque já tá no íntimo dele, já tem essa paixão há algum tempo, né, Wanda? Então acho que é o cara certo pro lugar certo, assim. Agora, encaixou, sabe? Cara, eu vou até revelar aqui ao vivo, em primeira mão, que quando eu saí lá da Hardcore, né, daí eu só falava com o Rodrigo via memes, assim, né? Aquela conversa de quinta série, construtiva de quinta série. Sabe? Assim, manda uma piada, volta outra piada. Daí, eu não lembro exatamente como foi, né? Ele falou assim: vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Lá no meu íntimo, eu falei assim: cara, tem a ver com SB Copy. Então eu falei: não, vamos conversar sim. Então, daí quando a gente conversou pela primeira vez lá, eu até voltei e falei assim pra Jéssica, falei assim: tá vendo? Era da SB Copy. Daí eu contei pra ela e tal, já achei super legal, assim. Então foi uma coisa assim que eu já aceitei antes de ser convidado, basicamente, assim, né? Tanto que ele falou assim: cara, o que você quer fazer aqui? Daí eu já vim com várias ideias, tal, do que podia ser feito. E acho que casou muito bem, assim, né? Então, começar a SB Copy... recomeçar a SB Copy de um jeito diferente, assim, foi bem legal. Agora, me diz uma coisa, assim, porque é claro que acho que quem tá vendo a gente agora já entende o que é copy e tal, porque tá dentro dos perfis ali da SB Copy. Mas e quem não é? Assim, a gente explicou um pouco de como o copywriting pode atuar. Sim. Mas, assim, como é que a pessoa entende na prática... como é que ela consegue entender que um texto tem copy e outro não tem? Como é que ela consegue fazer essa distinção? Tem um jeito fácil, cara. Se ela se sentir envolvida, se ela se sentir com vontade de agir depois de ver aquele texto, pode ter certeza que tem copy, pelo menos copy boa, né? Porque a copy, quando ela é boa, ela deixa você com vontade de agir, deixa você com vontade de tomar uma ação, e essa ação pode ser absolutamente qualquer coisa. Pode ser se cadastrar, pode ser marcar uma consulta, tá? Então, às vezes, as pessoas acham muito que esse mundo ele tá 100% focado no digital, no infoproduto. Isso não é verdade.
copy é usada, por exemplo, em script de fechamento de clínica de estética, por exemplo, né? Se você falar as coisas certas, você consegue mais clientes do que se você atender de qualquer jeito, sabe? Se você apresentar o seu preço da forma certa, você consegue mais clientes do que se você simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, custa X, sabe? Aquele assunto se encerra. Então, a copy é essa linguagem persuasiva que ela tem como intuito que a pessoa tome uma ação. Que nem você falou, né? O roteiro, ele tem um porquê por trás. O copy também tem um porquê por trás, né? Toda copy começa com esse objetivo. O que a gente quer com esse texto? O que a gente quer com esse vídeo? E normalmente, né? O certo é que seja uma coisa só, né? Não adianta você fazer uma copy querendo que a pessoa compre um curso e se inscreva na newsletter e marque uma consulta, Com tudo ao mesmo tempo. muitas ações ao mesmo tempo. Isso. Então, basicamente, é você pegar um meio de comunicação que é a escrita, certo? E colocar técnicas e fundamentos nisso para que se torne uma escrita estratégica com esse intuito de fazer com que as pessoas ajam. Ou seja, basicamente, dá para fazer um comparativo de copy que tenha mais a ver com a escrita em si, com a habilidade de você vender. Né? É o que eu tava pensando aqui. É isso. E, cara, é o tipo de habilidade que basicamente qualquer pessoa pode se beneficiar, né? Então, você aprender a vender, você não vai usar isso só se você for um vendedor. Você vai usar isso em qualquer relação que você tenha. Uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego, por exemplo, quem sabe se vender vai ter um desempenho melhor do que uma pessoa que chega lá perdida, sem estratégia, e simplesmente começa a responder perguntas aleatórias, não fez um estudo anterior do que ela podia falar de bom ali. Copy é muito parecido com isso, tá? Então, qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa pode se beneficiar dos conhecimentos de copy e, obviamente, né, a gente inclusive tem um treinamento que é o copy para negócios, que são pessoas que têm o próprio negócio, por exemplo, e elas querem aprender copywriting para aplicar elas mesmas. Ou às vezes elas até têm uma pessoa para aplicar, mas é focada no próprio negócio. Agora, a partir do momento que você vê que você tem uma queda por escrita, né? Só assim, cara, eu escrevo bem, puta, eu não tô muito legal no que eu tô fazendo agora, a minha profissão não tá indo pro caminho que eu imaginava, a minha faculdade não tá indo pro caminho que eu imaginava, e você sabe que você tem alguma habilidade de escrita ali, ou mesmo que você não tenha habilidade de escrita, mas você é uma pessoa disposta a treinar, a fazer, executar, o copywriting é uma ótima profissão, né? Ele é fácil de se começar, o que tem os pontos bons e ruins, né? Os pontos ruins é o que você falou hoje, né? Porque às vezes tem muita gente que se diz copywriter por aí e, cara, tem dificuldade para escrever direito, escreve muito mal e faz copy muito ruim. Mas para quem sabe o que está fazendo, para quem está bem assessorado, para quem está no dia a dia com outros copywriters, está estudando e aplicando, é uma ferramenta de ascensão social muito potente mesmo. Às vezes uma pessoa que está ganhando R$1.000 por mês, se ela aprender copy, isso daqui não é uma promessa de ganho, né? Como tem lá aqueles disclaimers assim. Sim. Mas se ela aprender copy e ela se dedicar, ela pode facilmente, em 6 meses, estar ganhando, por exemplo, R$10.000 por mês. Sabe? Não é nenhum absurdo. Existem inúmeros cases de pessoas que conseguiram marcas como essa. Ah, Rafael, então quer dizer que é só eu começar copy que eu vou ter esse tipo de resultado? Não, porque estudar não é o suficiente, né? Agora você tem que estudar, você vai aplicar, você vai estar disposto a errar, você vai estar disposto a escutar feedback negativo, mas sempre pensando em melhorar. A partir daí, existe sim um caminho para você se tornar um copywriter profissional e ganhar muito dinheiro com isso. Assim, basicamente, o céu é limite. Né, existe copywriter hoje que fatura os tais dos 7 dígitos, né, que a gente fala que é mais de R$1 milhão num lançamento, por exemplo, porque ele está ganhando comissão, né, é uma coprodução, uma comissão, às vezes ele mesmo pode ser o expert, ele pode ganhar esse dinheiro com os produtos dele, ou seja, tanto se você quiser aplicar na sua vida, no seu negócio, ou você quiser se tornar um copywriter profissional, é uma habilidade que vai fazer muita diferença na sua vida, sabe? Você acaba desenvolvendo uma habilidade de venda, né? Eu tava pensando aqui que uma vez eu tava dentro de um ônibus, entrou um cara, ele tava com aquelas coisas de bala, né? Aí ele entrou falando assim, hoje... primeiro foi alguma coisa assim, sei lá, chamando atenção, não sei o que, qualquer coisa do tipo, alô, senhores passageiros, qualquer coisa do tipo. Falou assim, hoje eu não quero falar, hoje eu quero latir. Aí todo mundo ficou parado pro cara, ele, House,
house de morango, house não sei o quê. Cara, o cara vendeu bala igual água. Assim... Puta que pariu. Adorei. Porque o cara pegou e chamou a atenção de todo mundo. Aquilo foi uma habilidade de venda que, assim, não tem... Não é copywriter. Hoje eu não quero falar, eu quero latir. Todo mundo ficou parado. Assim, o que você pensa? Você tá no ônibus, o que você pensa? O cara vai pegar a arma e vai matar todo mundo, né? Não, lógico. Ele tá louco. Tá maluco. Isso não tá normal. O cara começou a gritar house de morango, house não sei o quê. Todo mundo começou a rir e comprou a house do cara. Ele deu tudo. Então, isso, assim, quebra de padrão, né? A quebra Total, de padrão, você chama exato. atenção. Ele tinha tudo pronto ali, ele tinha um discurso pronto. Que é bem o que o copy faz, né? O copy Sim. organiza uma forma criativa de fazer uma oferta e vender para alguém, né? Totalmente, assim, né, vendas é um bom paralelo, porque existem pessoas que sabem, que são boas vendedoras, que nunca fizeram um curso de vendas, certo? Mas se essa pessoa também pega técnicas, ela começa a aprender mais sobre aquilo, ela vai se tornando cada vez melhor. Então, escrita é isso, né? As pessoas já usam muitas vezes a escrita para tentar persuadir alguém, mas elas nem percebem que estão fazendo isso, certo? Fazer um comentário só sobre isso, porque até porque vocês falam de vendas, modéstia à parte, aí os dois sabem, né? Os dois já compraram, né? Não, mas brincadeiras à parte, a real, gente, que todo mundo vende o tempo inteiro. Uhum. A gente só finge que não se dá conta. Isso eu digo não pelo dinheiro, você troca, por exemplo, se você faz um favor para alguém, tem uma troca, que eu considero que existe um processo de venda ali de qualquer forma. Cara, levar um café, chamar alguém para almoçar, para o seu aniversário, existe ali entre a relação, né, dos seres humanos, em todos os âmbitos, profissional, pessoal, de todos os jeitos, a gente está sempre vendendo, né, porque basicamente a gente sempre vende o que basicamente é uma troca, né. Então, isso está acontecendo o tempo inteiro. Quando você descobre forma de fazer isso de forma proposital, sabendo o que você está fazendo, porra, é jiu-jitsu com criança, literalmente, assim. Essa é a analogia que eu gosto de usar. Você está juntando jiu-jitsu com criança. Pô, não tem, é muito poderoso, né? E não é complexo, na real, porque, lógico, você tem níveis de complexidade, profundidade que você vai chegar, enfim, mas só de você ter um entendimento melhor de como o ser humano pensa, se comporta, como que você entende persuasão, né? Muito essa base, né, Guto, que a gente fala muito também nesse decor, faz uma diferença enorme. E só um detalhe, vou destacar o que você acabou de comentar, a gente tem formado e com, case de sucesso. Várias pessoas, de funcionário público. Tem a Dani agora, por exemplo, das últimas que a gente está lidando lá na mentoria. Funcionário público, jornalista, dono de negócio vários tipos de negócio, de roupa, vocês imaginarem. Né? A gente tem advogado, contador, publicitário, marketing, de profissões assim, dentista. Cara, dentista, sim, dentista. Veterinária, bandeira veterinária. Não sei se você sabe disso, mas um comentário. Eu falei que assim, um dia ela vai contar essa história no Copcast, porque não é uma simples veterinária. Pô, é animal. Depois que ela contar o que... então. Eu não vou dar spoiler. É animal, assim. Então, o processo, ele funciona. A gente, ao longo desses anos, construiu um jeito de fazer isso funcionar. O que você precisa, né, cara? Basicamente, né, como qualquer coisa da sua vida, vontade de fazer, acho que é a primeira coisa, né? Uma dedicação muito grande, e entender que essa parada esse romantismo de vou trabalhar da praia, na areia, né, Glória? Sim. Pô, não é assim que funciona, né, galera? Até porque quem já trabalhou na areia, na praia, sabe que é uma merda. Aquela pô de areia no notebook. Aquilo ali o cara tira foto só e, pô, ninguém gosta de trabalhar. Ou quem gosta não tá trabalhando, assim, na minha opinião, não é um trabalho onde você tá ali escrevendo uma cópia, você precisa, cara, dar a cabeça centrada, focada e tal. Mas exige, lógico, mas, porra, é um caminho muito massa. Isso diz muito também de como a gente enxerga a copy, que eu acho que a gente tem uma visão bem parecida nesse sentido, de que, cara, é uma profissão, né? A gente está falando com empresários, com empresárias, dos mais diferentes setores, então é legal também que a gente se porte como um profissional e que a gente tenha a nossa própria estrutura, assim, porque passa mais seriedade, né? Um copywriter está começando do zero, assim, ele pode até ter, às vezes, essa ilusão, nossa, eu vou estar na praia trabalhando e tal, mas assim, não é assim que a gente vê o mercado. A gente vê o copywriter como uma profissão e a gente acha que você, o copywriter que está assistindo a gente, tem que se portar da forma mais profissional possível.
né? Até... É óbvio que tem toda a liberdade, né, Gordo? Assim, não é isso que a gente tá falando, mas não adianta ser um romântico achando que, sabe, aquele papo, pô, você sempre tá caindo nesse papo, já acorda, né? Não é assim que funciona. Estamos aqui, a gente não tá na praia. Com certeza, até na própria Hardcore, né, a gente teve experiência de trabalhar com copywriters que estavam morando em outro país, inclusive. Sim. Animal. Então, conseguia trabalhar para cá, né? Então, é o tipo de liberdade que o digital tem, que, cara, uma vez que você experimenta essa liberdade geográfica, de poder contar com um recurso, não importa onde ele esteja no mundo, isso faz muita diferença, assim. Eu vejo porque eu conheço muita gente no mercado tradicional e eles falam assim, putz, eu tô com dificuldade de contratação. Por quê? Porque a cidade já é um limitante, certo? E às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo, às vezes o bairro é um limitante. Porque a pessoa mesma fala assim, putz, mas eu vou demorar 2 horas para ir, 2 para voltar, já não ficou bom para mim. Tem interesse, entendeu? Na vaga, mas não consegue. E o digital, ele traz essa liberdade. Então, um copywriter hoje do Amazonas, ele pode ter um cliente na Bahia, um cliente em São Paulo, um cliente no Rio Grande do Sul, e isso pouco importa, né? Porque tá todo mundo no Zoom ali, no Google Meet, e isso se resolve. Então, com certeza, é um ponto muito positivo da nossa profissão. Tá? Agora, rapidinho, você falou em profissão. Eu queria entender o seguinte, o que tem dentro, né, da SB Copy como curso? O que você aprende? Como é que é dividido isso? Pensando, sei lá, eu não sou copy. Comecei a entender sobre esse mercado agora e eu quero entender o que eu vou aprender lá. Como é que funciona? Tá. Bom, a SB Copy, inclusive, é uma das coisas que a gente já está entrando em ação, né, nesse primeiro mês de trabalho para deixar tudo pronto, né? Então, a gente está reestruturando, basicamente, né, o nosso funil de produtos, para começar. Mas, assim, eu acho que é legal começar pelo nosso carro-chefe, que é o copywriter profissional mesmo. Então, esses cases que a gente falou aqui, tem muita gente, inclusive tem gente famosa no mercado que fez Copy Pro, né? Mas chega um momento que talvez não valha tanto a pena para ela ficar falando isso, certo? Não, eu não vou falar o nome da empresa não, mas tem uma empresa que eu já vi lá no LinkedIn pedindo contratação de copy. E que um dos pré-requisitos é que tivesse passado pela SB Copy. Porque acaba sendo um diploma que tem muito reconhecimento mesmo, né? É que a empresa, no caso, presta a agência, né? É a agência, Aí é concorrente nossa, não vou falar. Mas enfim. Então, porque... Mas assim, a gente está estudando, a gente sempre ajuda. Especificamente, assim, aí no mercado digital, é um diploma que realmente faz muita diferença. Sim. E mesmo quando você chega no mercado tradicional, quando você mostra, né? Acho que o nome é muito forte, a Sociedade Brasileira de Copywriting, quando um potencial cliente entende o valor que tem esse diploma, isso também pesa muito, começa a valer muito. E você vai falar sobre o plano de deixar isso mais forte ainda, né? Ou eu tô antecipando? Não, vou falar. Bom, se não ir, agora vai, né? Agora vai ter que falar. Não precisa dar todos os spoilers, assim. A parada vai valer real, galera. Isso. Real. Não, mas já conta hoje ou vamos... João Kleber? É João Kleber? Vai, para. Vamos deixar isso para um próximo episódio do Copcast. Mas basicamente, a gente enxerga a SB Copy como uma potencial faculdade, uma potencial universidade. Então, a gente está indo em busca que esse diploma valha cada vez mais. A gente ainda não vai dar mais spoiler do que isso significa, mas podem esperar uma novidade aí, em 1 mês, 2 meses, nesse trimestre ainda de 2023. Tá? Enfim, mas só entrando um pouquinho em detalhes, né? É um treinamento realmente robusto, é muito conteúdo mesmo, mas o legal dele é que ele é muito passo a passo, então você não precisa esperar o final do conteúdo para começar a aplicar. Essas habilidades, inclusive, às vezes você aprende, tem uma aula hoje, a sua próxima mensagem de texto no WhatsApp já pode ser mais persuasiva, certo? E a gente estimula muito a prática. Por isso também tem essa oficina, que, para quem não entendeu ainda, é um encontro semanal ao vivo. Então, os copywriters trazem copies lá e a gente, todo o grupo junto, né, avalia, dá sugestões. E para mim, como alguém que já passou por esse caminho, é uma baita escola. Assim, é o melhor lugar para você aprender na prática, que nem a gente falou, né, sem estar dando de cara com o mercado ali, né, antes disso acontecer. Tá? E vai lembrar que tem metodologia, né, Gordon? Não é que você abre lá o Zoom e sai um monte de gente falando nada a ver, não é... Tipo, tem a finalidade de treinamento e do teu desenvolvimento. Você tem que sair de lá com a copy melhor. Então... A SB Copy tem uma metodologia que foi construída em todos esses anos de consultoria também. Então, existe um formato para você começar fazendo a pesquisa, para você entender qual que é o melhor formato de você fazer aquela oferta.
Então, às vezes vai ser uma campanha, um meteórico no WhatsApp, às vezes é uma carta de vendas, é perpétuo, às vezes cabe um lançamento. Tudo isso está contemplado lá no Copy Pro, porque o copywriter também não adianta ele simplesmente ser um preenchedor de template, sabe assim? Sim. Você precisa de uma página de venda? Toma aqui, ó. Não é assim que funciona, né? A não ser que ele queira ficar estagnado, mas assim, se ele quiser dar passos maiores, ele tem que ter essa habilidade de conversar com o cliente, entender exatamente o que ele está precisando, porque nem sempre o que o cliente acha que precisa é o que ele precisa. E o copywriter tem que ter essa habilidade, ele vai conseguir aprender isso lá dentro. Ainda mais para essa história que está acontecendo muito agora, que tem essas inteligências artificiais Exato, de escrever copy. Esse vai ser tema de um dos próximos copycasts, esse lance da inteligência artificial. Mas, assim, já adiantando, assim, né, se você se resume a preencher template, talvez a sua profissão esteja ameaçada mesmo. Agora, se você é alguém que traz a sua inteligência para o jogo, você pode, inclusive, utilizar essa inteligência artificial. Não é para não usar, mas exato. Né, não substituir. A gente entra no próximo episódio, assim, porque eu testei algumas, assim, tem bastante... Já testou algumas? Já. Pô, é divertido, sim. Cara, é divertido. Eu ainda não. Opa, isso é uma das coisas que eu gosto do Gwanda. E eu preciso falar isso para quem está ouvindo, para de fato acompanhar. Lógico, né? Vocês estão conhecendo, acho que já pegaram. Cara, é bom, é por isso que os dois estão juntos, vai ser animal, vai ter papo pra caramba. Mas o Gwanda, ele tem um perfil de meter a mão. Ele faz. O que ele vai falar para vocês não é que ele leu um livro só e a parada. Ele mete a mão na parada. E isso faz muita diferença, tanto para ensinar quanto para ajudar você a se desenvolver, né? Então, um dos pontos que eu sempre vi como... Tanto que, cara, além das nossas mensagens de quinta série ao longo desse ano, né, de relação, eu algumas vezes falei, Gwanda, o que você viu ou fez ou acha sobre esse assunto? Algumas vezes. Ele, cara, eu fiz assim, tipo, então ele faz, né? E eu acho que isso para copy falta muito no mercado. Porque se a gente for olhar só para conceitual teórica, né, Gwanda? Cara, o ser humano é ser humano desde que é ser humano, né? Pelo menos desde que tem esse conceito do ser humano, né? E isso não muda. O que muda é o que está em volta, muda a cultura, muda o momento, muda a educação, muda o momento de país, de mundo e tudo mais, as adaptações culturais e tal. Mas a parada, a base de copy, ela é muito... Ela é bem estabelecida, né? Então, das objeções, dos medos, tudo isso são coisas que é do ser humano. Agora, como que você faz isso de fato aplicar nas novas realidades, nos momentos diferentes? Cara, isso daí exige que você esteja no jogo, né? Então, tipo, o Gol fala assim, já testei. Já deve ter brindado algumas horas com a parada para ver se dá para trazer alguma coisa para dentro. Então, podem esperar esse tipo de diferença. Eu acho que isso é do caralho. Quem sabe? É igual na Hardcore, né, Pedrão? É igual a gente for falar de um lançamento, falar de projeto. Mano, quantas horas você parou para fazer conta de quantas horas de projeto a gente tem? É muito, velho. Assim, é muita coisa. Sacou? A gente faz, a gente tá lá, a gente tá montando. Né? Então, acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu tô falando isso porque eu vejo muito pouco disso no mercado. Então vem aquela galera assim, vou te ensinar como fazer o script tal, pra você nunca mais ter esse problema. Tá, funciona quanto tempo e com base no qual, sabe, tipo, falta essa acho que é profundidade, manutenção, profundidade, enfim, eu acho que isso é uma das diferenças muito legais, assim, que a SBCop sempre teve e eu acho que vai ter muito mais agora com o Gwanda aí na frente do negócio. Sim, total. E daí é legal dizer também que o Copy Pro, que a gente acaba chamando de Copy Pro, a nossa formação, ela tem uma parte, a parte final, que é dada pelo Rodrigo, inclusive, que é sobre como vender os seus serviços. Negociação, né? Negociação. E assim, também não é pouca coisa, cara. É muito conteúdo bom e, cara, é que nem a gente acabou de falar assim, né? Que, o cara vende. A ideia é que o copywriter aprenda isso também. Porque se ele simplesmente ficar bom de copy, mas não conseguir cliente, não vai ter onde se desenvolver, certo? A Júlia, se estiver ouvindo a gente, a Júlia, ela fez 4 anos de cursinho para medicina, largou, a irmã dela indicou ela de ser copywriter. Ela comprou o curso em julho, ela já tá com, acho que 2 ou 3 contratos fechados, ela tá ganhando mais de 5 pau por mês. Sim. Tipo, mais que a irmã que indicou, em 5 meses.
Então, com certeza, é uma formação transformadora, sabe? Sem querer ficar pondo muito jabá nisso, mas é que o mercado digital, ele é repleto de curso aqui, curso ali, curso disso, curso aquilo, que às vezes você compra um curso e que ele não faz diferença nenhuma na sua vida. Assim, puta, eu comprei, assisti uma aula, putz, não teve acompanhamento, acabou não acontecendo nada. Agora, o Copy Pro, e a gente conhece muitas pessoas, não só os cases de sucesso, mas muita gente que fala assim, cara, case de sucesso que eu digo que tá no site, por exemplo, né? Tem muita gente que chega e fala assim, cara, mudou minha vida. Porque é uma formação mesmo, assim, você sai com essa sensação de, cara, tem um antes e um depois disso. Eu acho que isso faz bastante diferença, tá? E daí a gente está trazendo... na verdade, a gente não está trazendo, a gente já tem um modelo de produto que é o Copy para negócio. Então, a gente pega toda essa metodologia que a gente tem e a gente tem uma versão de um treinamento que ele só não tem essa parte, né, de como conseguir clientes, como cobrar, como copywriter. Por quê? Porque a pessoa que é um empresário, uma empresária, ele vai querer a parte de copy mesmo para aplicar, né? Então, existe copy para negócio. E a gente está trazendo também o Essential, que é um treinamento que tá sendo lançado esses dias aí, né? Então, provavelmente, se as pessoas assistirem o Copycast depois, ele já vai estar no ar, que é uma porta de entrada para as pessoas no universo do copywriting, assim, porque a gente tem alguns conteúdos um pouco mais sucintos, assim, para quem está precisando só do primeiro start ali, uma coisa mais rápida mesmo. Obviamente não vai ter o peso de um Copy Pro, de uma formação da pessoa mesmo sair como uma copywriter profissional, mas ela vai conseguir dar os primeiros passos ali como copywriter, tá? Então esse basicamente é um funil. Lembrando também, desculpa, né, não podia esquecer, que a gente tem o programa acima do Copy Pro, que é a mentoria, né, que a gente chama de Mentoria Viver de Copy, que é o Rodrigo que dá também, que daí ele pega esses copywriters, né, essa galera que tá mais interessada, assim, e fala assim, não, galera, vem cá. Quem quer acelerar, vem diante da mentoria. É o chamado prepare-se para ficar rico, sabe assim? É tipo isso. E daí, obviamente, né, como a gente falou lá no comecinho, né, dessa conversa, uma das coisas que a gente queria trazer de qualquer jeito de volta também era o Copycast, né? Porque a gente entende que essa é uma porta de entrada para muitas pessoas conhecerem mais sobre o universo do copyright. Então podem esperar para 2023 aí muito Copycast, muito assunto copy. Vai ter muita coisa boa por aqui. E o SB Copy Live? Só para botar fogo. Então, ainda assim, tem umas coisas ainda que a gente também não vai estar pincelando uns spoilers assim, mas tem um também, cara, que a gente, pra galera que tá na nossa comunidade de alunos lá, a gente tem uma novidade também muito boa para sair assim, mas a gente vai potencializar muito essa comunidade, vai ter muitas coisas rolando lá dentro. Mas vamos de fato posicionar e trazer a Sociedade Brasileira de Copy, né, Gota? A gente entende que esse nome não é à toa, certo? Então não é simplesmente copy do João, é uma Sociedade Brasileira de Copywriting. A gente, inclusive, tem projetos de começar a conversar com outros copywriters do mercado que já estão mais estabelecidos, trazer eles para conversar aqui no Copycast, por exemplo, né? Acho que vai fazer sentido, porque no fim, eu acredito... Até para produto, né? Assim, sim. Tem uma amplitude muito grande, né? A gente tem muito a coisa da abundância, assim, sabe? Quanto mais pessoas estiverem falando sobre copywriting, vai ser melhor para todos nós e para a pessoa também. Eu acho que todo mundo, que nem a gente já falou hoje, todo mundo tem que aprender sobre copy, vai fazer diferença para muitas pessoas, né? Cara, então o Copycast vai ter recorrentemente. Recorrentemente. Entendi. A gente vai poder se ver presencialmente, né? Às vezes fica uma saudade no online, não né? Não vai ficar mais, né? Então, o Rodrigo não vai vir nunca, né? Porque já tá lá numa outra situação, agora tem a nenenzinha dele. Cara, lógico que eu vou ir, cara. Eu só preciso fugir, né, mano? Tudo sai fora. Não, mas é legal. Acho que é bacana para todo mundo que tá querendo, não só que tá querendo entrar no mercado, mas como quem já tá. Sim. O fato da gente ter, né, essa bagagem e essa experiência, né, por todo o caminho que você percorreu até chegar aqui, o caminho que eu percorri, a galera que vai vir aqui, cara, você vai ter muitas visões diferentes, né, de marketing digital. Você vai conseguir olhar, porque a gente sempre fala, né, o primeiro passo do projeto é sempre a copy. Sim. Então, mas cada vez, quanto mais o copy sabe, você acabou falando que depois do copy você acabou vendo gestor de tráfego e tal. Cara, quanto mais o copy sabe,
mais chance ele tem que entender de estratégia, tem que entender de tudo. Mais chance ele tem de entender como é que ele consegue ser persuasivo na ponta de verdade. Com certeza. Então, acho que, cara, quanto mais a gente puder conversar sobre isso, melhor pra todo mundo. E é bom que esse horário não tem nada pra fazer. Exato, então, cara. Dá pra vir tranquilo. A gente tá na como é praia, tranquilo. Em vez de ir pra praia, a gente vem aqui pro podcast e grava aqui. É basicamente isso. Aí, tá vendo? Dá pra gravar na praia, vai ficar ótimo. Acho que não. Tem que perguntar se dá pra levar a estrutura pra praia. Acho que não vai dar, não. Deixa eu só dar uma cutucada, Gando, que eu acho que isso é uma informação. Eu tô te ferrando aqui porque é divertido, tá? Mas é legal que o público tá ouvindo e ele vai gostar. A gente tá. Uma das coisas que a gente conversou, se quiser falar um pouquinho, não precisa dar muito detalhe, não, porque eu sei que tem muita coisa. Tem que tomar cuidado, tá, gente? Só pra explicar. Antes das coisas acontecerem, historicamente, muito do que a gente fez no mercado ao longo dos anos, a gente teve pessoas muito inspiradas em seguir aquilo que a gente fazia. Né? Pra gente não é. E até por uma questão de segurança do negócio, até de vocês, a gente tem um negócio bem formatado, estruturado, vai ter os momentos certos. Mas uma das coisas que eu acho que vale a pena agora se preocupar é que a gente está fazendo uma reestruturação não só do funil em termos de produto, mas da jornada do cliente aqui dentro e do momento que você vai estar. Então, hoje, se a gente for olhar a grosso modo, basicamente a gente tem um passo grande, que é o copyright profissional, e o maior, que é uma mentoria, né? E para baixo, né, nesse sentido, ou anterior, que não tinha nada que acontecia. Vai ter também. E intermediários, inclusive. Então, a gente é muito conhecido pela formação ter um valor premium, de fato, sempre teve, até pelo resultado que a gente entrega. Embora, para mim, preço é muito relativo, porque se você volta o investimento nesses tempos, eu estou falando para vocês, assim, não importa, né? Basicamente, a oferta ela tem que entregar o resultado que a gente promete, isso a gente entrega. Né? Mas acho que é legal trazer isso, que vai ter mudança de valores, vai ter mudança de empacotamento, novos conteúdos, né, Guanda? Acho que a repaginada não é só vem o Guanda para tocar o negócio, não, ele vai vir fazer 360 na parada, a gente vai mudar muita coisa mesmo. Né? Inclusive dentro dos produtos, né, tem várias ideias rolando, né? Vai ter atualização, regravação, vai ter... é isso aí. Que a gente tem uma ideia também do Copy Pro, você ter vários professores, não vai mais ser uma pessoa, até porque eu comentei, né, que a gente tem plano de tornar o Copy Pro ainda mais, com um peso ainda maior do que ele tem hoje. Então isso contempla também esses múltiplos professores, às vezes disciplinas diferentes serem dadas por pessoas diferentes, porque faz sentido também, acho que como a Sociedade Brasileira de Copywriting, acho que um mérito que a SB... Então não vai ser o cursinho de copy do Guanda? Não vai, cara, tá vendo? Porra, aí, ó. Copy Guanda, olha lá. Eu quero até... Eu já quero me oferecer a dar um módulo de como lidar com pessoas. Mas o meu módulo vai ser no bar. Quem quiser, eu vou fechar um bar aqui em São Paulo. A gente se encontra. Pô, cuidado, tá? Eu já fiz essa brincadeira e lotou, tá? Aparece, né? O povo aparece, cara. Eu vou estar lá. Sexta-feira, 7 da noite, eu vou estar lá. Quem quiser me encontrar, a gente pode conversar sobre como lidar com pessoas e pensando em cliente, né? Como lidar com clientes. Porque pro copy é difícil. Vou levar você na oficina lá um dia pra falar de como lidar com clientes. Vou, mas aí tem que ser open bar liberado. Eu vou mais com bebida. Só essa E não pode gravar, porque pra poder falar o que a gente quer falar, não pode gravar. Tem isso também. Vai ter que assinar um NDA pra entrar na oficina. Não pode ser. Eu vou avaliar primeiro os alunos antes, falar de conversar cada um individualmente. Vai ser mais restrito que a festa do Neymar, mano. Entendeu? Tipo, deixa o celular no envelope, tá ligado? É isso aí, segurança. Mas, gente, eu acho que é isso, assim. Acho que tem muita coisa boa pra vir. Com certeza. Né? CB Copy voltando aí com força total. De tudo que vocês falaram aqui hoje, vai ter, enfim, módulo novo, outras possibilidades aí pro copy que tá ali dentro. E aqui o Copycast que a gente vai estar sempre... A gente vai prometer que é semanal? Vamos ver ainda, mas a ideia é essa. Vai ser semanal ou quinzenal. A gente tá... vamos ver quem faz. O que eu prometo é consistência. Isso. O que a gente se comprometer a fazer é o que a gente vai fazer. Isso a galera pode ter certeza. Isso. Beleza. Então, gente, vocês estiveram acompanhando a gente aqui de toda essa conversa, foi só o início. Muito em breve a gente vai se encontrar de novo, semanalmente, quinzenalmente, a gente tá vendo ainda. Mas, enfim, cara, para quem já é aluno da SB Copy, o Guanda, né, vocês já estão encontrando com o Guanda, já estão vendo o quanto vocês estão ganhando e o quanto está sendo bacana nessa experiência. Acho que é isso. Querem dar o último recado, falar alguma coisa? Cara, dar um tchau pra alguém, um beijo pra família, sei lá. Eu queria falar duas coisas. Claro. Diga.
Tá, claro, você perguntou, porra. Você foi mal no Era só educação, mas pode falar. Ah, então, mas aqui não tem. Duas coisas. Pessoal mais antigo, volta. Vocês têm espaço, vocês têm acesso, têm estrutura, a comunidade vai ser maneira. A gente tem lá um grupo mandando mensagem, sabe que, né, ao longo do tempo, alguns de vocês talvez tenham desistido, tenham mudado de ideia, né, mas quem ainda tem essa vontade de fazer o negócio acontecer, fica atento, abre os e-mails que a gente está mandando para os alunos, para as novidades que a gente está trazendo, vão para a oficina, tá animal, a gente mudou muita coisa. Então, assim, é quase que assim, tá duvidando do que eu tô falando? Vai lá uma vez. Vai lá uma vez, né? Você vai ver o que a gente tem feito. Acho que você precisa ver essa mudança, ainda mais vocês que estavam aqui há mais tempo, afinal de contas são muitos anos, né? Então, imagina quantas pessoas já passaram. Então, se você está aí pescando o retorno aí do Copcast e tudo mais, volta. E a segunda coisa, agradecer a vocês dois. Eu acho que vão fazer uma dupla incrível. Eu, inclusive, recomendo que a gente mantenha essa dupla para o Hardcast. Eu acho que ia ser animal essa troca. Sim. Ia ser top. A gente só troca de lado na cadeira, para um e para outro. É isso, muda o monitor e fala a máquina. Isso. E vamos mandando. Eu acho que a galera que está ouvindo aqui, de verdade, assim, vocês são dois caras que eu admiro muito, não é frescura. Se fosse mentira, eu não falava, então vocês me conhecem. Eu só não ia falar nada, né? Mas acho que tem, a galera ouvir vocês vai ser importante para o desenvolvimento delas. Vocês são pessoas diferentes, cultura diferente, vêm do mercado diferente, vocês têm uma visão diferente, vocês não, né, não é a mesma coisa que essa galera muito antiga do digital, de 6, 7, 8 anos, que vem aquele papinho de sempre. Eu posso até me incluir nesse mesmo papinho de sempre, sabe? Então, acho que a visão de vocês sobre as coisas vai ser muito maneira. Então, eu recomendo aí que vocês acompanhem. Não estariam na posição que eles estão se os caras fossem pica, né, mano? Então, valeu aí vocês dois aí, eu achei do caralho. Eu não assisti. Não, esse é o encontro. Porque sabe que eu não assisto. E vai dar certo. E vocês sabem, né? Eu acho que foi o Jordão que comentou comigo. Ele falou assim, cara, é bizarro, porque até do nossa empresa você só curte o que você realmente gosta. É tipo do post. Se eu não gostei, eu não curto. Foda-se. Não gostei, achei ok, não curto. Quando eu curto, os caras falam, mano, isso aqui acho que a gente acertou. Porque não é. Então o que eu tô falando vocês vão mandar muito bem, vai ser animal. Eu vou assistir. Levando em conta isso, não confie em mim, eu curto tudo. Então, não confie em mim. Banda, obrigado. Show de bola. Eu agradeço a sua presença aí. Eu não tô levando em conta o que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. Tá? Vamos deixar Senão eu nem quieto. Estaria falando com você. Não, acho que a gente pode começar a fazer o Então, da Hardcore com camisa do Flamengo e do Corinthians, só pra poder causar uma polêmica logo. Caralho, duas partes, que um é corintiano e outro é flamenguista, eles são legais mesmo. É isso. Aqui a gente tá atingindo todas as torcidas. Mas, mandar um abraço aí pra todo mundo da comunidade da SB Cop. Que nem o Rodrigo falou, todo mundo é bem-vindo. A SB Cop, assim, a ideia é que a gente esteja de novo inovando, sendo pioneira nas coisas, estando antenada no que está acontecendo. Essa é a ideia da SB Cop. Então eu quero que as pessoas que estão lá dentro já saibam que elas vão ter acesso a tudo que está rolando em copy, em marketing digital como um todo, estando lá com a gente dentro da SB Cop. E quem não tá, vai estar acompanhando a gente ou aqui pelo Copcast ou já fica o convite para fazer parte da nossa comunidade de alunos, tá certo? Fechou. Gente, obrigado. Até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu.